Então tá, vou começar a gravar nossa aula e vou começar a explicar sobre duas coisas. Primeiro, hoje, Qual é a página? página 238 de História. Acho que não serve mais. Olha só, pessoal, hoje nós vamos encerrar o conteúdo de História. Nós já encerramos o conteúdo de Geografia e hoje nós vamos encerrar o conteúdo de História, tá? E aí, para quê? Para começar... História só vai ter leitura? Sim, e algumas atividades, tá? Pra quê? Porque a partir da semana que vem, nós vamos começar, eu quero começar com vocês uma revisão, para na primeira semana de outubro a gente já começar a fazer as nossas provas do terceiro bimestre, tá? Então a gente tem que correr para dar tempo. Então, olha só, quem puder anotar isso aqui que eu vou mostrar agora é muito importante. Presta atenção. Essa semana eu vou estar passando trabalhos para vocês. História e Geografia. O que vai ser o trabalho de História e Geografia? Ó, trabalho de Geografia. Eu posso printar? Pode. Pode printar, pode anotar, vocês que sabem, tá? E também vai estar gravado e vai estar lá na nossa playlist do YouTube. Quem tiver alguma dúvida depois quiser voltar. É porque eu não gosto muito de assistir YouTube. Eu gosto mais de assistir, sabe, TV, jogar. Ah, bonitão, esperto. Mas tem que é só... assistir as aulas no YouTube também, viu? Presta atenção, vou falar agora. Trabalho de Geografia. Pesquisar sobre tipos de mapa, os tipos de mapas que nós estudamos, tipos de escalas, zonas climáticas, o que é latitude e o que é longitude. Então, o que vocês vão fazer em geografia? Pesquisar sobre os tipos de mapas existentes, pesquisar os tipos de escalas, as zonas climáticas e o que é latitude e longitude. Tudo isso tem no nosso livro, tudo isso a gente já estudou. Isso aqui também é um meio de revisão de conteúdos de geografia do terceiro bimestre. Trabalho de história. O que vocês vão pesquisar em história? Pesquisar sobre cultura africana e cultura indígena. Nós vamos finalizar agora o conteúdo sobre a cultura indígena. Já estudamos sobre a cultura africana. O que é para pesquisar sobre a cultura indígena e africana? Sobre a culinária deles, sobre a religião e sobre tradições. Quais eram as tradições que eles tinham? Que a gente estudou, né? Eles tinham rituais, tanto na África quanto os índios. Eles tinham danças, eles tinham formas diferentes de agradecer. Eles adoravam a deuses diferentes. A religião era diferente. Fala, Pedro. Hoje a gente vai terminar matemática também? Não, não vai dar tempo de terminar matemática, mas eu vou passar mais um conteúdo para vocês de matemática, tá? Então, olha só, gente. Tia, eu posso ir no banheiro também? Vai rapidão, Pedro. Tá, tia. Alguma dúvida sobre o trabalho de geografia e de história? Ô, tia. Oi, Lara. Teve algumas aulas que eu faltei, não sei qual que foram, e eu vou ver todos os livros, qual que as tarefas que eu faltei. Aí, eu não sei onde que fica aquele link que vocês falam que tem lá no YouTube. É tipo, é só entrar no YouTube e tem aula gravada? Sim, olha só. As aulas do YouTube, elas estão por playlist. Lá no canal da UCA, que é a nossa escola, tá? Então, vai lá... Professora? Oi. Esse trabalho a gente vai fazer na folha, mesmo caderno? Vou explicar, calma. Deixa eu responder primeiro a pergunta da Lara. Só um minutinho. Tá bom. Lara, e aí você vai lá no YouTube, lá no canal da UCA, vai procurar a playlist do 5º ano e lá vão estar todas as aulas, tá? Que eu gravei, tanto o Zoom quanto não aula Zoom, e elas vão estar por data, tá? Então, você verifica a data que você não participou, dá um play na aula e se organiza, combinado?
Olha só, pessoal, agora como que vai funcionar o trabalho? Esse trabalho é para ser feito como forma de texto, tá? Então, vocês vão fazer um texto, por exemplo, em geografia, vai fazer um texto explicando os tipos de mapa, tipos de escala, zonas climáticas, latitude e longitude. Em história, a cultura africana, um texto para a cultura africana, um texto para a cultura indígena, exemplificando os tópicos de culinária, religião e tradições. Fazer um texto em folha de papel ao maço com pauta. E a capa pode ser digitada, quem quiser digitar, imprimir a capa, pode ser, ou pode ser feita à mão em folha de papel ao maço sem pauta. Esse trabalho, vocês vão apresentar, só um minuto. Esse trabalho, vocês vão apresentar para mim na segunda-feira que vem. Então, vocês têm uma semana para fazer ele. Na segunda-feira que vem, eu vou fazer uma aula Zoom e eu quero que todo mundo tenha feito esse trabalho. Vocês vão me mostrar aqui. E aí, depois, vocês podem até estar deixando lá na escola com a Giovana ou com alguém para poder fotografar e me mandar. Mas eu quero esses textos, esse trabalho para segunda-feira que vem. Já pode ter figura também? Pode ter imagens, pode colocar imagens. Então, pessoal, presta atenção, não tem desculpa. Eu tô dando uma semana de prazo para fazer esse trabalho. Pode até, olha, o trabalho é tão fácil que vocês podem pesquisar no próprio livro, não precisa nem de ajuda da internet. Porque tudo isso que eu passei, a gente estudou no livro, tá? E aí vocês vão apresentar esse trabalho para mim na segunda-feira. Combinado? Combinado. Alguma dúvida? Não. Todo mundo conseguiu anotar? Eu printei. Eu printei, tia. Miguel, você anotou ou printou? Eu tô anotando. Tá bom. Quando você terminar de anotar, Miguel, você me avisa para eu dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Tá. Então, pessoal, vai ser desse jeito que vai ser. Aí, amanhã nós não teremos aula Zoom. Amanhã nós não teremos aula Zoom. E nem na quarta. Nossas aulas, as duas últimas, vai ser quinta e sexta. E aí, para quinta e sexta, essa semana eu vou preparar listas de atividade de português, de matemática, e eu vou pensar se a gente vai fazer um trabalho ou se a gente vai fazer uma lista também de exercícios sobre o conteúdo de ciências, tá? Mas, por enquanto, os dois trabalhos que vocês têm são de geografia e história. Então, galera, vamos lá. Continuação, finalizando os conteúdos de história. Heranças indígenas, lá na página 238. Acompanhem comigo. A vida dos indígenas está baseada na sua necessidade vital de interação com a natureza e o respeito que existe nessa relação. No entanto, durante muito tempo, houve a valorização da cultura do europeu em detrimento da cultura dos grupos minoritários, como os indígenas e os africanos. Há algum tempo, uma lei obrigou as escolas a retomarem os ensinamentos das culturas desses grupos minoritários, especificamente os indígenas e os africanos. Então, pesquisas foram e estão sendo realizadas, materiais têm sido publicados e muitas contribuições da cultura desses povos têm sido divulgadas. Assim, para entendermos um pouco das heranças dos indígenas para a formação cultural brasileira, é preciso compreender de antemão que toda essa cultura está baseada na coletividade e na sustentabilidade. Coletividade porque há uma divisão de gênero e de idade entre os membros da aldeia. Lembra que nós falamos que os indígenas eles se organizam muito bem. Nós temos o pajé, que é o líder de todos eles. Nós temos os homens que vão para a caça. E nós temos as mulheres que ficam nas aldeias cuidando da alimentação e das crianças, tá? Então, por isso que aqui fala dessa coletividade. Os índios, eles trabalham no coletivo, eles não são individualistas, tá? Toda vez que eles vão caçar, eles vão em grupos, eles dividem tudo, até porque no ambiente em que eles convivem, não tem nem como eles serem individualistas. Então, eles trabalham muito no coletivo, tá?
Atividades como caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo, decidir sobre guerra ou paz são atribuições dos homens. Já mulheres são responsáveis por semear, modelar, tecer, plantar, coletar, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Crianças e idosos também têm seu papel definido. Confeccionar utensílios e materiais, tecer artefatos de palha e cerâmica. No entanto, como a colheita é algo precioso para a sobrevivência do grupo, todo e cada integrante participa dela. Ou seja, a colheita, todo mundo participa. Tanto mulheres, quanto homens, quanto crianças, quanto idosos, tá? Todos participam da colheita. Apenas para caçar, que são os homens da aldeia que vão para caçar. Lá na página 239. Desse modo de vida, herdamos inúmeras contribuições para a culinária. Tapioca, beiju, pipoca, muqueca, etc. Em nossa cozinha, as técnicas de cocção estão presentes principalmente no preparo de alimentos que são tampados e cozidos em fogo baixo. Também foram incorporados no cardápio temperos e bebidas fermentadas. De instrumentos e utensílios, herdamos cestos, peneiras, redes, abanos feitos com fibras nativas e cordas, potes, vasos, urnas funerárias e panelas feitas de barro. Quem aí já foi viajar para algum lugar, aí na beira da estrada geralmente vende aqueles tachos, aquelas panelas feitas de barro. Isso tudo é herança dos indígenas pra gente, né? As panelas de barro foram eles que inventaram as panelas de barro, porque eles não tinham onde cozinhar, faziam as panelas de barro e cozinhavam ali. Então, panelas de barro, quando a gente viaja, vê aquelas panelas bonitas, não foram os indígenas que fizeram aquelas, claro, mas foi inspirada na tradição indígena. É muito da cozinha. Oi. Quando coloca a panela de barro no fogo, ela não derrete, não? Quando o quê? Coloca a panela de barro no fogo, ela não derrete, não? Não, ela não derrete, porque ela já tá seca. Tia! Eles têm toda a técnica de fazer a panela de barro para quando vai fogo nela, ela não derrete. Fala, Pedro. Eu saí sem querer porque tinha dado um probleminha aqui no meu celular. Eu arrumei aqui rapidão. Tá ótimo. Gente, e aí no mais, é isso, tá? Esse texto aqui, ele vai estar falando sobre o que a gente herdou da cultura indígena, tá? Quais foram as heranças indígenas que ainda permanecem na nossa cultura? Nós que não somos índios, né? O que nós pegamos os indígenas e trouxemos para nós? Baseado nisso, vocês vão fazer atividades das páginas 240, 241, 242. E agora nós vamos falar sobre os imigrantes. Lá na página 243. Alguém me chamou? Tia. Oi. Tia, eu acho que foi o Miguel. Miguel, aumenta um pouquinho seu áudio. Eu tô ouvindo muito baixinho você. Depois você vai corrigir as páginas? Sim, depois eu vou corrigir as páginas, mas só lá para a semana que vem, quando a gente encerrar os conteúdos, tá? Essa semana não vai ter correção de nenhuma atividade, só na semana que vem. Tia. Tá. Oi, Pedro. Eu vou ter que fazer hoje. Não, o trabalho de geografia tem que ser entregue segunda-feira, né? Na próxima semana. Sim, vocês não vão entregar, né? Porque a gente não tá tendo aula presencial. Vocês vão fazer, ficar com ele aí e vocês vão apresentar para mim na segunda-feira. Tá? E o de história também? Também na segunda-feira. História e geografia para segunda-feira. Tá, eu vou fazer amanhã. Mas a gente vai ler, vai ler daqui? Sim, vocês vão ler. Vão ler resumidamente, tá? Vão ler, vão me mostrar o trabalho, colocar aqui na frente, mostrar, para eu ver realmente quem fez, tá? Essas páginas eu vou corrigir semana que vem, Miguel. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer a correção. Se não for semana que vem, depois a gente faz, na semana de provas a gente faz, não tem problema, tá? Mas eu vou corrigir todas as atividades. Já qual dia vai ser as provas? Oi?
Qual dia vai ser as provas? Eu ainda não sei, tá? Não tem uma data ainda. Olha só, pessoal. Para finalizar, nós vamos ler o texto sobre imigrantes, que tem lá na página 243. Eu já tô nela. Imigrantes. Então, vamos lá. A partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. Já em 1530, quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território, esta foi feita por imigrantes trazidos pelas grandes navegações, especialmente por portugueses. Então, os portugueses, gente, eles foram os grandes responsáveis por imigrantes no nosso país. Primeiro que eles foram, né, imigrantes também no Brasil, os portugueses não eram nativos do Brasil. Então, todas as vezes que alguém vem de fora do país, de outro país, povoar uma terra que já tenha pessoas, por exemplo, o Brasil já tinha os índios. Esse povo que veio, ficou, se instalou também são imigrantes, tá? E os portugueses, eles foram responsáveis por trazer um grande fluxo de pessoas de outros países para o Brasil, principalmente países da África, tá? Então, olha só. Quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território, esta foi feita por imigrantes trazidos pelas grandes navegações, especialmente por portugueses, embora outros também tenham feito parte desse movimento. O mesmo aconteceu no período em que tentaram implantar as capitanias hereditárias, mais notadamente com imigrantes africanos, que foram trazidos aos milhares como escravos. Por isso dizemos que a formação da nossa população estabeleceu-se a partir da miscigenação, sobretudo de portugueses, africanos e indígenas. Então, o Brasil, ele é um país miscigenado. O que quer dizer um país miscigenado? Que teve muitos povos, né? Então, nós brasileiros somos uma mistura de portugueses, indígenas e africanos, tá? Fala, Pedro. Quando você acabou de ler, eu me perdi da página porque rolou um montão de página aqui para trás. Página 243, eu tô no último parágrafo, onde fala a imigração. Pronto. A imigração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo ao longo de toda a história brasileira. No entanto, mesmo nos períodos em que Portugal proibia a vinda de imigrantes, como foi no período colonial, tal proibição não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem em nossas terras. Na verdade, o processo de migração do Brasil está caracterizado por 3 períodos de escravidão: auge, declínio e extinção. O que quer dizer isso? Auge. Teve um auge da imigração, que vinha muitas pessoas de outros países para o nosso. E aí começou a ter um declínio, começou a cair esse processo de imigração. Depois não houve mais esse processo de imigração no Brasil. Lá na página 244 vai estar explicando sobre auge da escravidão, declínio da escravidão e extinção da escravidão. Na verdade, gente, aqui eu falei errado, desculpa. Auge, declínio e extinção não foram do processo de imigração, foi do processo de escravidão. O auge da escravidão está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras. O declínio da escravidão ocorreu no período entre a proibição do tráfico, em 1850, e a extinção da escravidão em 1888. E está marcado por medidas que sinalizavam a abolição: Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, alforrias e, por fim, a Lei Áurea. A Lei Áurea foi quando disseram não, acabou, não terá mais escravidão. O terceiro período do processo de imigração no Brasil, a extinção da escravidão.
vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser mão de obra mais procurada pelos cafeicultores e se estabeleceu um constante fluxo migratório. Por isso, o crescimento da imigração foi muito grande. Assim, ficaram caracterizados dois tipos de imigração: a dispersa, na região sudeste, e a concentradora, na região sul. Essa imigração da região sudeste teve uma característica dispersa, pois, embora tenha acontecido notadamente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café já existentes, por isso conviveram com a população brasileira desde sua chegada. Finalizando o texto, gente, aí o texto na página 245. Vamos finalizar ele agora. Essa imigração da região sul. Essa imigração da região sul, diferentemente da do sudeste, teve uma característica concentradora, pois os imigrantes estabeleceram-se em colônias e por isso não tiveram um contato com o povo brasileiro, o que ocorreu lentamente e cresceu quando surgiu a necessidade de comercializar produtos das lavouras. Além desse fato, a imigração dessa região foi estimulada pelo governo brasileiro, que estava à procura de pessoas para povoar principalmente a região sul. Houve campanhas promovidas pelo governo brasileiro na Europa, pois esse continente estava passando por acontecimentos como as duas grandes guerras, que dificultavam muito a vida das pessoas. Nessas campanhas haviam promessas de trabalho, distribuição de lotes de terra e oportunidades de enriquecimento por meio do cultivo de lavouras. Quando ocorreu uma crise interna no Japão, muitos japoneses também migraram para o Brasil e estabeleceram uma colônia muito significativa que já dura mais de 100 anos. Portanto, podemos dizer que as principais nacionalidades que migraram para o Brasil foram de origem portuguesa, de origem africana, italiana, espanhola, alemã e japonesa. Muitas contribuições para a nossa formação enquanto povo brasileiro foram dadas pelos imigrantes. Urbanização e arquitetura, divulgação e introdução de técnicas importantes para atividades econômicas, influência nas artes, na literatura, na educação e na gastronomia. Então, pessoal, os imigrantes, eles foram povos também muito importantes para o Brasil, né? Porque sem eles, às vezes, poderia nem existir esse processo de miscigenação, poderia nem existir muitas coisas que a gente conhece hoje em dia que estão presentes no nosso país, tá? Vocês vão fazer atividades da página 246 e 247. E aí, na semana que vem, eu corrijo, tá? Agora, vamos lá para a página de matemática. Quem lembra onde eu parei na página de matemática? Alguém? Miguel, você sabe? Você lembra? Peguem o livro de matemática agora. Peguei. Eu passei até que página, Miguel? Olha aí para mim, por favor. E dessa união também tem que nascer filhos. Como é que você é casada só com esse que intervém? Porque quando eu comecei a pensar em engravidar, os seus pais morreram. Você com 10 anos e a Estela com 3. Tomaram o lugar dos filhos que eu queria ter. Eu acho que eu parei na página 232, não foi? As últimas atividades que eu passei? O querer de Silvana virou compulsão. No livro, sim. 232, né? Que foi sobre adição de frações. E aí, pessoal, eu passei a atividade da página 234, 235 e 236, foi isso? Oi, tia, eu tô com o livro bem aqui do meu lado. Ótimo.
Vamos lá para a página 237 agora. Subtração de frações. Vamos lá, ó. Prestem atenção. Ô, tia. Oi, Miguel. Não, pra mim, você não fez a 234, 235. Onde que eu parei no seu livro? Na 232. 232? É. Adição, Na minha também. adição de frações. Ah, verdade, pessoal, verdade. Passei até a página 231 e parei na adição de frações. Então, vou explicar adição de frações hoje e subtração de frações. Se a conexão cair, aguardem que eu vou mandar um novo link para a gente continuar, tá? Vamos lá. Adição de frações, página 232. Rodrigo comeu 2/8 de sua torta pela manhã e à tarde comeu mais 1/8. Observe o quanto o Rodrigo comeu da torta. Então, de manhã, Rodrigo comeu 2/8 da torta dele. À tarde, ele comeu 1/8, né? Rodrigo comeu ao todo 2/8 mais 1/8, que é igual 3/8. Muito bem. Para adicionar frações com o mesmo denominador, efetuamos a adição somente do numerador, mantendo o denominador comum das frações. Então, pessoal, todas as vezes que as frações tiverem um denominador igual, eu só vou somar os numeradores, tá? Vou manter o denominador, vou somar os numeradores. Lá na página 233. Agora, observe como adicionar frações que possuem denominador diferente. Lígia e Thelma pintam as seguintes frações. 1/2 mais 2/4, que é igual a 4/4, que é igual a 1. Vamos ver como que isso é possível. Para adicionar frações de denominador diferente, primeiro é preciso encontrar a fração equivalente com o menor denominador a todas. Em seguida, pode-se efetuar a adição, pois todos terão o mesmo denominador. Quando, então, o denominador não for o mesmo, eu tenho que achar a fração equivalente, né? Por exemplo, a fração equivalente aqui foi 4/4 igual a 1. Foi isso mesmo? Vamos lá. Outro exemplo. 7/3. 3/7, né? E depois eu vou ter 1/2. Como que eu vou fazer? Vou fazer 3/7 mais 1/2. Vou somar os numeradores. Vou achar a fração equivalente dos numeradores, que vai ser 6/14. E depois vou somar 7/14, que vai ser igual a 13/14. Lá embaixo tem o mínimo de 7. Eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum de 7 e depois o mínimo múltiplo comum de 12, tá? E aí, pessoal, vocês vão fazer as atividades da página 234 e 235, 236 também, tá? Alguma dúvida aqui? Essa parte aqui de fração com denominadores diferentes ficou um pouquinho confuso, não ficou? Então, se tiver alguma dúvida, fala pra gente sanar as dúvidas que ficaram aqui, que eu vou passar para o próximo conteúdo, que é subtração de frações. Nenhuma dúvida? Vou passar para o próximo, então. Quando os denominadores forem diferentes, eu vou ter que achar a fração equivalente para eu poder somar tudo, tá? Vocês vão fazer atividades das páginas 234 a 236. E agora nós vamos lá para a página 237. Subtração de frações. Dona Cida serviu 3/8 de pizza calabresa
Que fração da pizza ainda resta, né? Como que eu vou saber? A pizza, eu vou contar a quantidade de pedaços que tinha. Tinha 8 sobre 8. Ela serviu 3 sobre 8. Denominador igual, vou diminuir só nos numeradores. 8 menos 3 igual a 5. Para subtrair frações com denominadores iguais, subtraem-se os numeradores e conserva o denominador comum entre elas. Agora, observe como se subtraem frações com denominadores diferentes. Marina fez um pudim e dividiu em 12 partes iguais. Seu filho comeu 1/4 do pudim e sua filha 1/6. Observe o quanto sobrou do pudim que Maria fez. Nós vamos fazer 1/4 mais 1/6, que vai dar 5 sobre 12, tá? A mesma coisa, ó. Para subtrair frações com denominadores diferentes, primeiro reduzimos as frações ao mesmo denominador. Em seguida, subtraímos as frações com denominadores iguais, tá? Olha o exemplo. Primeiro eu vou, então, reduzir as frações ao mesmo denominador e depois eu vou subtrair as frações com denominadores iguais. Também terei que tirar mínimo múltiplo comum, ó. Mínimo de 8, mínimo de 3, até eu achar um denominador comum para eu poder subtrair. Vamos fazer as atividades das páginas 238 até 242, tá? E aí as correções serão feitas na semana que vem, tanto correção de história quanto a de matemática, na próxima semana. Combinado, pessoal? Então, por hoje... Você vai corrigir todas as tarefas no dia? Na semana que vem. Ainda não sei o dia, mas vai ser semana que vem, tá?